Oi, oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo de devocional e leitura da palavra do Senhor, meditando ainda no livro de Provérbios. Ai, a gente vai terminar esse livro em nome de Jesus. Hoje vamos meditar. Tá no finalzinho, viu? Tá. Hoje vamos meditar no capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Vamos preparar o nosso coração, preparar as nossas mentes para a nossa mente para que o Espírito Santo venha falar conosco aquilo que está no coração do Senhor, e que assim possamos ser transformados, possamos ser lapidados, possamos ser mudados à medida de Cristo. E que possamos alinhar as nossas vidas, alinhar o nosso caminho de acordo com a palavra do Senhor. Então vamos lá. Vamos orar, convidando o Espírito Santo, convidando o Senhor para vir fazer parte desse momento com a gente. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos em Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer por poder ter o acesso a Ti, Senhor. Poder falar contigo e, principalmente, poder ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai, nós nos colocamos inteiramente rendidos e inteiramente disponíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti. Queremos ouvir estritamente aquilo que tens para a nossa vida. Que a Tua palavra ela venha falar conosco e que ao compreendermos, ao entendermos a Tua vontade, ao entendermos, compreendermos os Teus caminhos, que possamos alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração a Ti, Senhor. Que possamos ser transformados, que possamos ser lapidados, que possamos ser moldados através da Tua palavra, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, para que possamos cada vez mais nos tornarmos cópias de Cristo, nos tornarmos cristãos. Senhor, nesse momento eu quero apresentar a vida dessa pessoa. Senhor, eu quero apresentar a vida dela. Eu creio que Tu tens uma resposta para o coração dessa pessoa. Sinta-se inteiramente livre, sinta-se inteiramente à vontade nesse momento, nesse lugar, dentro desses minutos, dentro dessas horas, para falar aos nossos corações. Nós damos total liberdade a Ti, Espírito Santo. Abra os nossos olhos espirituais, abra as nossas mentes e abra os nossos corações. Espírito Santo, nos auxilie durante essa leitura, nos auxilie durante esse momento. Nos auxilie abrindo as nossas mentes para compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nesse momento eu já agradeço. Eu agradeço pelas bênçãos alcançadas, eu agradeço pela transformação que vai ocorrer e que está ocorrendo em nossas vidas através da palavra do Senhor. Nós agradecemos por todos os dias, por cada momento compartilhado contigo, Espírito Santo. Nós agradecemos por cada momento de leitura da palavra do Senhor que tens nos auxiliado. Nós agradecemos pelo privilégio de poder crescer em conhecimento do nosso Deus. E assim eu agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Provérbios capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Já começa assim, Na outra versão, diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insugere-se contra a verdadeira sabedoria. Gente, é muito forte. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando vem a impiedade, também vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser. Quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem é destrutivo. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e são seguros. Estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas quem levantará o espírito abatido? O coração
do que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento. O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Isso é verdade. Lança sortes, resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e a colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo de lábios perversos. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que distorce seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais o evitarão seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem retém o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, enquanto pior é o servo dominar príncipes. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça leva o sono profundo, e o indolente passa fome. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança, mas não deseje causar a morte dele. O homem irracível precisa do castigo. Poupe-o e você terá que fazê-lo de novo. Em outra versão diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer dano. O homem de grande ira tem que sofrer dano. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que as pessoas desejam é o amor leal. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a ele passa a noite satisfeito, sem que o mal o toque. O preguiçoso mete a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Quem rouba o pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha perversa zomba da justiça, e a boca dos ímpios engole iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios capítulo 20. O vizinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Honroso é para o homem abster-se de contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem entendimento os traz à tona. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados seus filhos. Quando o rei assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta.
Até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Isso não vale nada, nada, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubins em grandes quantidades, os lábios que transmitem conhecimento são uma joia rara. Torne-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. Eita. Saborosa é a comida que uma pessoa obtém com mentiras, mas depois ela acabará com a boca cheia de areia. Os planos são estabelecidos pelo conselho, e só sai à guerra com orientações precisas. O caluniador não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá das mais profunda escuridão. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e ele o livrará. O Senhor detesta os pesos adulterados e não se agrada de balanças falsificadas. Olha, o Senhor está falando aqui, viu, gente? Mais de uma vez. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio peneira os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O amor e a fidelidade preservam o rei. Com o amor, ele dá firmeza ao seu trono. A glória dos jovens está na sua força, a honra dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Gente, Provérbios é lapada atrás de lapada. Vamos lá refletir no que a gente acabou de ler. Provérbios 18. O que a gente viu aqui? Em Provérbios 18, Salomão, ele fala, a sabedoria, no caso Salomão escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da sabedoria, ele pontua, ele destaca algo muito real, extremamente importante. Ele fala assim, busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ou, em outra versão, aqui ele diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aqui a gente pode entender que o isolamento nada mais é do que um egoísmo da nossa parte. Quando você se isola, quando você não quer interagir, quando você não quer se integrar a algo, você está com interesses, você está com sentimentos egoístas. E é necessário a gente rever isso. Isso é muito profundo. Porque, vamos pensar assim, eu estou passando por um momento delicado, estou passando por um momento difícil. Nós sabemos que pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de outras pessoas para ser ajudadas, para ser curadas, para ser consoladas. Isso a gente pode encontrar em Cristo, a gente encontra na pessoa de Cristo. E também a gente encontra na comunhão com os nossos irmãos, a gente também encontra na comunhão com a nossa igreja. E quando você se isola, quando você se fecha para qualquer tipo de interação, para qualquer tipo de relacionamento, você está com interesses, você está com ambições egoístas. Porque, veja, vamos pensar aqui. Eu quero lidar com os meus problemas sozinhas, então eu vou lá e me isolo. Você vai estar se rebelando contra a sensatez. Nesse versículo, eu me lembro de uma época da minha vida em que eu me isolei da comunhão da igreja, me isolei de amigos, me isolei de pessoas, porque eu queria lidar com os meus problemas sozinha. Isso é egoísmo. E eu tive que reconhecer que eu precisava de pessoas para atravessar esse momento. E esse é um ponto muito importante da gente trabalhar em nós mesmos, sabe? Porque muitas vezes você vai estar pensando, não, é que eu não quero incomodar ninguém, eu não quero levar esse problema para fora, eu quero resolver aqui, internamente. E você não faz ideia de que você só está sendo egoísta. Você está sendo só egoísta consigo mesmo por não partilhar, por não dividir isso, não aceitar, sabe? Achar que você, quando fala egoísta, você fala sobre o ego, sobre o seu próprio ego. Eu consigo fazer isso, eu consigo atravessar isso sozinho. Então, esse é um dos pontos a se pensar. E também foi um dos pontos que eu precisei trabalhar em mim, sabe? Então, é importante a gente meditar nesse versículo.
Mais adiante a gente vê, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Todo mundo já presenciou, e se você não presenciou, você já fez isso. A pessoa, aqui ele fala, a pessoa que é tola, a pessoa que não tem sabedoria, ela não quer entender as coisas, ela só quer expor o seu ponto de vista. Então você vai ver muitas pessoas discutindo temas, vamos fazer um recorte sobre política. A gente vai ver muita gente discutindo sobre política, militando sobre determinado assunto e não tem um entendimento profundo sobre aquilo, porque é uma pessoa tola. Essa pessoa, ela não vai querer de fato compreender aquilo, não vai ter um embasamento, vai ter uma compreensão sobre aquilo, mas ela vai estar só interessada em expor os seus pontos de vista, vai estar interessada apenas em expor os seus pensamentos. Então, esse é um outro ponto de destaque que a gente pode parar para refletir sobre a nossa vida. Será que eu tenho de fato me aplicado a entender determinado assunto, a entender determinada coisa, ou eu só estou expressando, só estou expondo os meus pensamentos, só estou expondo a minha opinião, meu ponto de vista, sem nenhum embasamento, sem nenhum conhecimento acerca daquilo, só pelo que eu acho ser, só pelo modo como eu encaro aquilo. Então, é outro ponto para a gente refletir. No versículo 7, a gente vê ele dizendo assim: a boca do tolo é a sua desgraça, ou seja, a sua própria destruição, e os lábios são uma armadilha para a própria alma. Então, aqui a gente vê que a nossa boca, isso já é um dos temas. Gente, não tem como falar sobre sabedoria se não falar sobre o falar. Então, a gente tem visto aqui diversas vezes que a sabedoria, ela tá muito na forma como você vai se expressar, na forma como você vai se posicionar diante de algo. E uma pessoa revela sua falta de sabedoria também verbalizando. E a gente viu no capítulo, na leitura anterior, que até a pessoa, no capítulo 17, versículo 28, ele fala assim: até o tolo, quando se cala, será achado, será reputado como sábio. Se você ficar calado, as pessoas vão achar que você é sábio. Se você não tem uma opinião embasada sobre determinado assunto, cale-se. É melhor ficar calado de maneira geral. Provérbios está falando isso. É melhor ficar calado. Ou então, se você for falar, se você for abrir a sua boca, que a sua boca ela venha expressar palavras com base, palavras com entendimento, palavras sábias que conduzem a vida. Porque, da mesma forma, você pode estar se expressando e pode estar cavando uma própria cova para você mesmo. Você pode estar preparando, armando uma armadilha para você mesmo, simplesmente pelo seu falar. Versículo 9. Ele diz assim: quem relaxa no seu trabalho é o irmão de quem é destrutivo. Na minha outra versão diz assim: também o negligente da sua obra é irmão do desperdiçador. Você ser negligente é você ser uma pessoa desperdiçadora. Por quê? Aqui a gente fala: quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem é destrutivo. Vamos pensar assim: eu estou relaxando com o meu trabalho, eu estou relaxando com as coisas das responsabilidades que me foram confiadas. O que eu estou desperdiçando? Eu estou desperdiçando tempo, eu estou desperdiçando meus recursos mentais, estou desperdiçando recursos financeiros. Então, aqui fala, ressalta a importância de você trabalhar com diligência, de você trabalhar com cuidado. E esse é um versículo muito bacana para a gente meditar. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Esse aqui eu vou destacar com outra cor, porque ele revela uma das... Eita. Ele revela um dos atributos do Senhor, um dos atributos do nome do Senhor. Ele fala que o nome do Senhor é uma torre forte, os justos recorrem para ela e estão seguros. Ou seja, quando nos momentos de adversidade que a gente estiver atravessando, a gente pode recorrer, a gente pode clamar a esse nome, ao nome do Senhor. Porque esse nome é um nome poderoso, é refúgio, é a nossa fortaleza, é a torre forte. Então, vamos destacar também aqui. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. A gente já falou aqui sobre a questão de ser uma pessoa humilde para então ser honrada. E quanto você não ser humilde, quanto você querer, quanto você ser uma pessoa soberba, pode te levar à humilhação. Então, aqui é um ponto importante. Aqui ele fala também sobre a questão do orgulho, né? Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Ou seja, a honra está vindo aqui, a honra está vindo, mas antes da honra vir, a humildade já passou na frente, já caminhou à frente, sabe? Muito bacana a gente visualizar dessa forma.
que antes de sermos honrados, precisamos ser pessoas humildes. Precisamos ter um coração humilde. Responder antes de ouvir. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha só, de novo, falando sobre a questão das nossas bocas, dos nossos lábios, do que a gente está falando. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Se você está falando, está atropelando os outros nas palavras, o outro nem terminou de conversar, o outro nem terminou de falar, e você já está atrapalhando, já está cortando a pessoa, você vai estar sendo uma pessoa insensata, você não vai estar sendo uma pessoa sábia, você vai estar passando vergonha. E eu presenciei isso, gente. Acabei de presenciar uma coisa dessa. E não é bacana você ser cortado, não é bacana você ver alguém sendo cortado, uma pessoa querendo expressar o seu ponto de vista e o outro lá cortando. Então, isso revela falta de sabedoria, isso revela insensatez e nos coloca em uma posição nada legal. Novamente sobre a língua, novamente sobre o falar. A língua tem o poder da vida e morte. É forte, é muito forte, né? Outro. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. Isso é verdade, né, gente? Isso também é uma verdade. Deixa eu colocar o notebook para carregar. Avançando, Provérbios 19. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Na outra versão fala assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então, é um ponto também para a gente refletir sobre a questão do conhecimento, que é necessário a gente sempre estar buscando conhecimento, a revelação através da palavra, buscar o conhecimento em outras áreas da nossa vida, tudo que a gente for fazer, que a gente possa buscar conhecimento, buscar o entendimento e ir a fundo, sabe, em algo. Não conhecimentos rasos, não conhecimentos superficiais. Isso é extremamente importante. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo, mas quem retém o entendimento, e quem retém o entendimento prospera. Olha que coisa maravilhosa. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. É como um ato de amar a você, porque você vai estar cuidando. Quando você é uma pessoa sábia, quando você obtém a sabedoria, ou seja, você está meditando na palavra do Senhor, você está meditando lendo a Bíblia, meditando nisso, você está buscando a sabedoria. Então você está amando a si mesmo. É como um ato de amar a si mesmo, de preservar a sua vida, porque você vai estar vendo o caminho de vida e o caminho de morte. E a gente vê ali que um dos caminhos de morte é a sua própria língua. É você falar o que não deve, é você ser displicente, é você não ter cuidado com o que você expressa, com o que você verbaliza. Então, que a gente vê que sim, de fato, buscar a sabedoria, obter a sabedoria é um ato de amor a si mesmo. E quem retém o entendimento prospera. Ou seja, as pessoas que buscam, as pessoas que guardam o entendimento do que ela conheceu, do que ela pôde ler, do que ela pôde experimentar, essa pessoa ela vai prosperar. Palavra muito boa. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar ofensas. Novamente, sobre aquela questão de você, quando vê algo... Como que eu posso dizer? Quando você estiver em uma situação em que tem alguém te afrontando, tem alguém fazendo injúrias contra você, tem alguém assediando moralmente você, o que você faz é não retribuir, é você ignorar essas ofensas. O discernimento de você entender como lidar nessa situação vai lhe dar paciência, sabe? O discernimento de você compreender o que fazer, como lidar com essa situação, vai te dar paciência. O discernimento de você entender as consequências de que prolongar determinado assunto, prolongar determinada discussão, ou promover determinada discussão, ter o discernimento das consequências disso, vai te trazer paciência. E aqui ele fala que a glória é ignorar essas ofensas. Tá lá alguém só te criticando, tá lá alguém só te massacrando, você lá calado, ignorando. Porque você tem o discernimento de que se você reagir, de que você retribuir da mesma forma, isso vai causar vai acender ainda mais o fogo. Então você prefere se manter ali paciente, você prefere se manter ali resguardado. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Eu ouvi minha mãe falando muito isso
sobre quando você ajuda alguém, quando você faz um ato de bondade, um ato de cuidado, você está emprestando ao Senhor. Para quem não tem condições, você está emprestando ao Senhor. E o Senhor, ele vai te recompensar. A Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão. Nosso trabalho na obra do Senhor não é vão. O que a gente fizer para o Senhor não é vão. O que a gente fizer para cada um dos pequeninos do Senhor não é vão. Não é vão. Então é ajudar alguém necessitado, é ajudar um enfermo. A Bíblia fala sobre a importância de ajudar as viúvas, de ajudar os órfãos, de ajudar o estrangeiro. Quando você faz isso, você está emprestando para o Senhor. Tá lá as suas notas promissórias, sabe? Então, saiba que quando você ajuda o próximo, esse trabalho ele terá uma recompensa. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Pronto, aqui a gente fecha. Como se tornar uma pessoa sábia? Para se tornar uma pessoa sábia, você precisa ouvir conselhos e aceitar instruções. Ouvir conselhos e aceitar instruções. Duas coisas para se tornar sábio. Vamos gravar isso? Ouvir conselhos e aceitar instruções. Ponto final. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Gente, essa daqui a gente leu essa palavra na última leitura e vocês viram que eu compartilhei. Foi uma resposta do Senhor. E sabe, quando vem uma profecia, eu aprendi isso. Quando vem uma profecia, essa profecia, quando Deus usa alguém para falar com você, essa profecia, na sua grande maioria das vezes, ela vai estar vindo respaldando, ela vai estar vindo, como que eu posso dizer? Confirmando aquilo que o Senhor já te falou, já te revelou na palavra. E foi muito interessante. Naquele dia, eu havia conversado com o Senhor acerca de um dos planos que eu estava fazendo, que eu estava com muita vontade de realizar, e eu falando assim, não, eu vou fazer, não sei o que, eu vou fazer, eu vou acontecer. E a gente foi fazer a leitura, e o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo acerca de fazer planos e apresentar o Senhor, porque é o Senhor quem estabelece os planos. O homem faz muitos planos, o homem tem muitos planejamentos, mas é o Senhor quem faz prosperar, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem nos impulsiona, que leva o projeto avante, sabe? E as coisas, elas contribuem para o propósito dele. E que coisa boa é quando eles estão alinhados com o coração do Senhor. E, gente, quando foi no outro dia, não sei se foi no outro ou se foi 2 dias depois, foi um preleitor na minha igreja, e a gente pregou exatamente aquilo que o Senhor já havia falado comigo na Bíblia. E foi assim, gente, foi muito certeiro, foi muito direcionado. E eu fiquei assim, afinal não restam mais dúvidas de que foi o Senhor que falou, e não restam mais dúvidas de que eu devo apresentar os meus planos ao Senhor e aguardar a confirmação dele. E tudo bem. Uma das coisas que eu aprendi é que não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, tem só o plano A. E esse plano A é o plano do Senhor. E para eu conhecer esse plano, eu preciso pedir para ele revelar ele a mim. Então, eu faço esse convite para você. Se você hoje tem feito muitos planos, se você tem anotado falando assim, eu vou fazer isso, eu quero alcançar determinada coisa. Se você tem feito isso na sua vida, e muitas vezes você acaba se frustrando, porque algumas coisas não deram certo, não se realizaram, e pode parecer muito distante de você realizar, e você não sabe como. Escreve essas coisas e apresenta ao Senhor. E fala assim, Senhor, eu quero saber, esse daqui é a intenção do meu coração, mas eu quero saber qual é a tua intenção. Senhor, esse daqui é o plano do meu coração, mas é esse o teu plano para minha vida? Senhor, me revela o teu plano. Revela os teus planos, Senhor. Eu não tenho plano B, eu não tenho plano C, não tenho plano D, eu tenho plano A. E o meu plano A é o teu plano. Eu não tenho planos, eu tenho plano, que é o teu. Então revela o teu plano a mim. E o Senhor, ele vai revelar. E é aquele versículo. Como que o Senhor vai revelar isso? É Abacuque. Deixa eu colocar aqui. Abacuque.
aqui. Abacuque. Aqui. Isto. Abacuque 2. Aqui, diz assim: subirei à minha torre de vigia, como sentinela, esperarei para ouvir o que o Senhor irá dizer e que resposta irá dar à minha queixa. Abacuque, quando ele se vê diante de uma situação que ele precisava de um direcionamento, ele precisava de uma resposta do Senhor, ele simplesmente fala assim: olha, Senhor, eu vou subir na torre de vigia como sentinela, ou seja, como uma pessoa alerta, e vou esperar para ouvir o que o Senhor Deus irá me dizer. E vou esperar a resposta que o Senhor irá me dar, referente à minha queixa, referente à minha dúvida, referente ao meu questionamento. E Abacuque, ele se posiciona dessa forma. E é isso que a gente pode tirar para nossa vida. Senhor, eu quero conhecer o teu plano. Senhor, eu quero conhecer o plano A. E é isso que eu estou fazendo. Eu quero conhecer o plano do Senhor, então eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me preparar, eu vou estar alerta, aguardando a resposta do Senhor, aguardando o direcionamento. Eu vou me mover a partir do direcionamento que o Senhor me der. Eu vou me mover a partir da resposta que vem do Senhor. E mais pra frente a gente vê, no outro versículo a gente vê, quando Abacuque ele fala isso, o Senhor vai e fala assim: e o Senhor disse-me, e o Senhor então me respondeu: escreve a visão, escreve a resposta em tábuas de barro, de forma legível e clara. Quando o Senhor te der a resposta, o que você vai fazer? Você vai pegar papel e caneta e vai anotar. Você vai anotar o que o Senhor está falando. Ou então, se você tiver com um gravador de voz, grava. Grava a resposta que o Senhor está te dando. E fixe bem. E ele fala assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então é assim que a gente conhece a voz, é assim que a gente conhece os direcionamentos, é assim que a gente conhece os caminhos do Senhor para nossa vida, é assim que a gente conhece o plano dele para nossa vida. E eu tenho aprendido isso e tenho exercitado isso na minha vida. Então a gente vai fazer muitos planos e é justo de levar isso diante dele, consultar ao Senhor e aguardar a resposta dele. E o Senhor vai dar a resposta a partir do momento que a gente se coloca na torre de vigia. A gente, ou seja, se coloca em posição de aguardar a resposta, aguardar o direcionamento dele. E uau, esse vídeo tá enorme, gente. Não sei se tem gente que me acompanha, tem paciência pra ouvir até o final, mas eu espero poder ajudar alguém com esses vídeos. Espero que a gente possa crescer juntos no conhecimento do Senhor. E é isso, gente. Deixa eu ver. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. E aqui tá muito ligado a isso que eu acabei de falar. Aguardar a instrução. Ok, recebi a instrução do Senhor. Ela vai vir através de um sonho, vai vir através de uma visão. Para Abacuque veio através de uma visão. Para outros vai vir através de um sonho. Para outros vai vir através de um profeta. Para outros vai vir como uma porta fechada ou então como uma porta aberta. Depende muito da forma como o Senhor vai manifestar o falar dele, ou da forma como o Senhor vai manifestar, da forma como o Senhor quiser se manifestar, querer falar com você. E aqui ele fala: a partir desse momento que você pegou e ouviu a instrução do Senhor, guarda isso. Porque a partir do momento que você para de ouvir a instrução, a partir do momento que você para de ouvir os direcionamentos do Senhor, você vai se afastar do conhecimento, você vai se afastar da sabedoria. Então, não quero ouvir a instrução, não quero. Pouco me importa o que o Senhor tem pra mim. Pouco me importa conhecer a vontade do Senhor. Eu quero fazer isso, pronto, acabou. Você vai estar se afastando do conhecimento, você vai estar se afastando da sabedoria. E a gente já sabe o que acontece por falta de sabedoria. A gente já sabe o caminho, ou seja, que é o caminho de morte, que a falta de sabedoria nos leva. E é isso, gente. Os planos são estabelecidos pelo conselho e só sai à guerra com orientações precisas. Gente, é sério. É sério, é seríssimo a forma como o Senhor está falando aqui. Só saia à guerra com orientações precisas. Só se mova com orientações precisas. Eu acabei de pegar aqui um livro que eu tenho aqui na minha bancada, aqui chamado A Arte da Guerra.
É um livro escrito há 2.500 anos atrás, que é um livro bem pequenininho, e ele fala exatamente sobre isso, sobre você sair à guerra. Você só deve sair à guerra se você estiver preparado, se você estiver com munições, se você estiver com conhecimento para onde você está indo, com total convicção, com certeza para onde você está indo, do que você está fazendo. E nossa, esse livro é muito bacana. E é isso, gente. Só saia à guerra com orientações precisas. Uau, 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 uau. A Bíblia é incrível. A Bíblia é incrível. Aguarde o direcionamento do Senhor. Aguarde receber o direcionamento dele, as instruções dele. Então se mova. Então se movimente. Busque conhecer a perfeita, agradável, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. No ano de 2023, eu escrevi no meu caderno: Senhor, eu queria tanto ouvir a tua voz, queria tanto ouvir e descobrir qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu comecei a buscar isso incansavelmente. E o Senhor, ele foi me falando, e o Senhor foi me direcionando para aquela estação. E naquela estação, eu fui me movendo, eu fui me movimentando de acordo com os direcionamentos e instruções do Senhor. A estação está chegando ao fim. A estação chegou ao fim e eu comecei a me sentir perdida. Uau, o que eu faço agora? E agora eu vou fazer o quê? E eu comecei a desenhar, a fazer alguns planos para os próximos 2 anos, para próximas estações. E fazer esses planos sem o conhecimento da vontade do Senhor não é bom, porque você acha assim, agora já vivi uma estação, então acho que eu já posso coordenar a minha vida sozinho. Não faça isso, não acho que porque algo tá dando certo até o momento que você tá habilitado, você é habilitado a poder conduzir a sua vida à sua maneira. Não faça isso, não faça isso. Sempre, 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 sempre consulte ao Senhor. E, bom, esses são aprendizados que estão vindo aqui, através desses momentos de devocional, através desses momentos de leitura da palavra do Senhor, esses momentos que você lê a Bíblia, depois você vai refletir sobre isso, você vai tirar algumas anotações, você vai conversar mais com o Senhor, falar com o Senhor: Senhor, me explica, me faça entender mais disso, Senhor, me faça compreender mais sobre esse texto da Bíblia. Lembra, no outro vídeo eu falei que eu vou sentar aqui e vou conversar mais com o Senhor, porque preciso que ele me explique algumas coisas. E de fato, foi o que aconteceu no outro dia, ou foi depois do outro dia, o Senhor foi e me explicou o que de fato ele estava falando, qual de fato era a orientação dele para minha vida e o que de fato ele quer. Ele anseia que eu apresente os meus planos para ele, e ele anseia para que eu esteja interessada em conhecer os planos dele. E é isso, gente. Reflita, medite nessa palavra, medite na palavra do Senhor. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até mais. Tchau.